isso aí, galera, este é o Nerd na TV, seu canal de cultura pop e entretenimento geek, e como prometido, hoje nós vamos dar continuidade àquilo que a gente estava falando sobre o fantástico Jaspion, tá? Essa vai ser a parte 2 da nossa sincera homenagem a este grande personagem que fez a cabeça da molecada dos anos 80, um pedacinho dos anos 90 também, e que ainda hoje tem uma fanbase muito sólida no Brasil. O elenco de Jaspion, ele também, já conta com vários atores já muito conhecidos do público japonês, que depois, lógico, por causa do seriado, acabaram ficando muito conhecidos também no Brasil, Nós temos aqui o Hikaru Kurosaki, também conhecido como Seiki Kurosaki, no papel principal. Ele era o Jaspion, que após o seriado ele fez mais alguns trabalhos para Toei e depois acabou se aposentando da carreira de ator por desentendimentos, decepções com a profissão, tudo. Tentou a vida como dono de restaurante, depois, e atualmente ele é dono de uma escola de mergulho no Japão. Se aposentou algumas vezes, tentaram trazê-lo de volta para o meio artístico, mas ele sempre se recusou, e mesmo tendo de forma muito simpática cedido várias entrevistas para a mídia brasileira, ele se recusou a participar de vários eventos, Ele foi convidado para eventos no Brasil. Eu realmente acho que o Seiki Kurosaki não faz ideia, de como ele é querido no Brasil, de como ele seria, sem dúvida, a atração principal de qualquer evento de anime, qualquer evento nerd para qual ele viesse no Brasil. Não há a menor dúvida disso. A atriz Kiyomi Tsukada, ela foi a intérprete da Anri. Pra mim, não tem nem o que falar, uma excelente atriz. Entre os papéis que eu conheço dela, logicamente os mais conhecidos são a Gunko, de Machine Man, e a própria Anri, E acho ela muito boa atriz, eu acho que ela é muito espontânea. Eu acho que a Anri teve uma mudança muito grande no perfil, do início pro meio da série, de uma robô completamente artificial para uma robô programada para ser mais humana, Numa cena cômica onde o Jaspion troca o chip dela, e o chip ficava no salto do sapato dela, E ela faz essa transição muito bem, ela ficou muito bem em ambos os papéis, Em ambas as fases da Anri. Sem dúvida, uma das estrelas do seriado. Ao que parece, também aposentada da carreira de atriz, mas já deu algumas entrevistas, já fez algumas pontas, e ao que parece, ela é bem receptiva a participar de eventos, quando chamada. O astro Hiroshi Watari interpretou Boomerman na série, O Boomerman, a princípio, a ideia era que o Jaspion e o Boomerman fossem uma dupla, que eles interagissem juntos o máximo de tempo possível, E em alguns momentos o Boomerman, o Hiroshi Watari, ia atuar, meio que solo, porque o ator Seiki Kurosaki, ele tinha peças de teatro, pelo Japão na época, Tava em turnê, e ele tinha dificuldade para conciliar, Então eles precisavam de um ator que já fosse famoso, O Hiroshi Watari já tinha interpretado com sucesso o Charivan, há 2 anos atrás, e foi uma boa pedida, Eu particularmente gosto bastante desse ator e acho que o Boomerman é um personagem super carismático e super importante para a série, embora ele tenha tido sua participação reduzida. O que ocorre é que o Hiroshi Watari, ele sofre um acidente de moto em off e não durante as filmagens, como algumas pessoas dizem, e ele teve que se afastar, Uma lesão séria no joelho, ele teve que se afastar. Próximo ao último arco ele retorna, mas a lesão era um pouco mais séria do que ele imaginava e ele teve que se afastar em definitivo. Uma pena realmente, O personagem é tão marcante que nos quadrinhos nacionais de Jaspion ele chega a ganhar a história solo. E o ator, ele foi o primeiro grande convidado, do primeiro Anime Friends, não como Spilvan, ou não como o Charivan, que era o seu grande personagem no Japão, mas como o Boomerman, que era o seu grande personagem no Brasil, Muito carismático o ator Hiroshi Watari, muito talentoso como ator, e acabou virando aí uma espécie de galã dos tokusatsus aí nos anos 80. O Magaren foi interpretado por outro grande ator, o Junichi Haruta, grande ator e grande dublê no Japão. Anos atrás havia interpretado Google Black em Google Five, Mas esse era um cara mais carne de vaca, mais arroz de festa, Tava em todas, Participou de vários tokusatsus antes de Jaspion, E ele diz numa entrevista que ele lamenta que o Jaspion não tenha de fato explodido no Japão, porque ele gostou muito de fazer o Magaren. Ele gosta muito de interpretar os vilões, A gente vê, assim como aconteceu com a atriz que interpretou a Anri, o personagem Magaren, ele sofre uma transição também. Ele vai daquele cafajeste, ao príncipe, do Império dos Satangos, o segundo comando do Império dos Satangos. E a gente vê uma mudança na interpretação muito grande. Na verdade, a cena no episódio Sou o Filho de Satangos, onde ele está prestes a evoluir para o estágio de Satangos, e ele já tinha sido derrotado, ele começa a dizer que é o filho de Satangos ali. O ator é tão bom que você, por trás da máscara, e é isso mesmo, o Junichi Haruta, ele não usava dublês, era ele mesmo, usando a traje do Magaren, por
debaixo da máscara você consegue imaginar a expressão do cara. Ele realmente mandava muito bem como ator. O professor Nambara foi interpretado pelo ator Isao Sasaki, que é também um grande cantor. É um cantor bastante famoso no Japão. Na verdade, ele é até mais cantor do que ator, né? Uma das trilhas mais famosas cantadas por ele foi a abertura de Yamato, né? Aqui no Brasil, a voz dele é conhecida por ter cantado os temas de abertura e de encerramento de Metalder. O personagem Nambara, ele tem aquela coisa bem... Ele começa e termina do mesmo jeito, mas você percebe que o Isao Sasaki é também muito bom ator. Tá? Ele consegue passar muito bem aquela ideia do pai, né? Do cara que não tem superpoderes, né? Que tenta ajudar o herói como pode, porque ele quer ver os filhos dele seguros, né? Ele preferia estar tirando as fotinhos dele e tudo. Ele preferia não se envolver naquela guerra. Ele se envolveu porque precisou e assumiu a responsabilidade e foi até o fim, né? Foi, na verdade, o personagem que mais interagiu com o Jaspion fora Henri. Falar inglês é um dos melhores autoinvestimentos que uma pessoa pode fazer. E como método Projeto Falar Inglês, você vai aprender a falar inglês fluentemente e de forma dinâmica, sem aquelas enrolações, o famoso embromation, que muitas vezes é vendido para quem quer aprender inglês. O Projeto Falar Inglês já ajudou pessoas a começarem do básico e irem para o intermediário e o avançado de forma eficiente e dinâmica. E isso vai enriquecer o seu currículo profissional como poucas coisas podem. Conheça o projeto Falar Inglês. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. E o grande Edin, gente. O Edin, que é um dos personagens mais importantes da série, é ele que adota o Jaspion, né? Ele é interpretado por Noboru Nakaya, já falecido, gente, tá? O Edin, ele faz aquelas vezes de uma espécie de profeta. Ele era um profeta, na verdade, né? Mas é aquela coisa bem estereótipa mesmo, né? Usava um cajado, que inclusive era um cajado super poderoso, entendeu? Ele era meio mago, meio cientista. Como ele usava aquela barbona, né, não dá muito pra gente falar muito da interpretação, né? É aquela coisa bem estática mesmo, mas me parece proposital. A bruxa galáctica Kyuza foi vivida pela atriz Atsuko Takahata, que também interpretou outra bruxa, né, a Marie Baron, né, em Kamen Rider Black RX. E, gente, ela era medonha. Ela conseguia passar medo, conseguia passar arrogância, ela conseguia passar aquela coisa de raiva, entende? Pro espectador, tá? Ela fez muito bem esse papel, tá? E Kyuza é uma personagem muito marcante, né? Isso ajudou. Kyuza também teve uma participação reduzida, né? Há quem diga que não era nem pra ver Kiyomasa, né? Na verdade, a atriz teria ficado grávida no meio da série e achou melhor se retirar. De qualquer forma, marcou bastante a memória dos fãs aí. Ela tinha aquele mantra lá, o Berebekan Katabanda, né? Marcou bastante aí a Kyuza, sendo, na minha opinião, aí a adversária mais dura que o Jaspion enfrentou pessoalmente, mais dura inclusive do que o próprio Magaren. A bruxa galáctica Kiyomasa, que chega para suprir aí a ausência da Kyuza, foi interpretada pela atriz Yuki Kagawa. Fez muito bem esse papel, mas na verdade eu não me recordo de nenhum outro papel que ela tenha feito nos tokusatsu, tá? Mas fez muito bem esse papel. Ela faz muito bem aquele papel daquela vilã de bastidores. Ela é muito de mandar os outros pra briga, né? Ela briga pouco, né? Mas quando ela se envolve, ela é bem perigosa. Ela é muito boa manipuladora, tá? Nisso ela até supera a Kyuza. Coisa muito marcante em Jaspion, a dublagem, minha gente. A dublagem, tá? A gente tava começando a prestar mais atenção na dublagem nessa época, né? A gente começa a associar, pô, essa voz mas esse cara tem a voz igual aquele outro, entende? Aquela coisa bem, né? E o Jaspion tem dubladores que ficaram conhecidos, né? Começaram a ficar conhecidos a partir desse seriado, né? Nós temos aqui o Carlos Takeshi, que dublou o Jaspion e também dublou o Change Griffon. Começou, né? Já temos aí logo dois personagens que marcaram muito a voz do Carlos Takeshi, tá? Também dublou o Jack Chan em alguns filmes. E uma curiosidade, né, gente? Assim como o Seiki Kurosaki se aposenta do meio artístico, também o Carlos Takeshi parece que não dublou mais, né? De vez em quando ele tá fazendo algumas pontas em novelas, né? É um ator muito talentoso, diga-se de passagem, não sei porque não dão um destaque maior pra ele em alguma novela, algum filme, alguma coisa do tipo. Mas é incrível semelhanças que a gente vê nos acontecimentos aí do Jaspion, tanto no Japão quanto no Brasil. Interessante também lembrar que o Carlos Takeshi, dublador descendente de japoneses, né, dublou um herói aí japonês que o Brasil adotou. É realmente interessante. A Henri teve muita sorte com as dubladoras dela. Teve aí a Denise Simoneto, né, que é uma grande dubladora muito conhecida nos anos 80, tá? É dona de uma voz belíssima, dublou a Favos de Mel em Honey Honey. Ela dublou a Jane em Jane as Hologramas.
E logo depois, né, ela foi dublada pela Cecília Lemes, a eterna dubladora da Chiquinha, gente, tá? Teve muita sorte, duas grandes dubladoras, e as duas fazendo um ótimo papel na voz da Anri, né? Acompanharam uma sincronia muito boa da voz delas com a interpretação da atriz que fez a Anri. O Edin foi dublado pelo grande Borges de Barros, que também dublou a Shima, dublou o Gata, dublou o Mo dos Três Patetas, um dublador classicaço, dono de uma voz fantástica. Também já dublou o Zé Corubu, é um cara que dubla bem vilão, é um cara que dubla bem pai do herói, sempre teve uma voz um tanto envelhecida, né? Mas é um grande dublador dos anos 80, de sempre na verdade, né? Seria, se estivesse vivo, o rei da dublagem, juntamente com o grande Orlando Drummond. Boomerman foi dublado pelo grande Carlos Laranjeira, que também já dublou o Giban, dublou Blue Flash em Flashman, dublou o JJ em Zillion, dono de uma voz jovem, uma voz muito jovial e sem sombra de dúvidas uma voz que faz muita falta, tá? Eu adorava, eu gostava muito da voz dele, fazia muito bem aquelas vozes que variavam do cômico pro muito sério, né? Ver que o JJ era um palhaço e o Boomer era um personagem sério, né? E infelizmente já falecido também Carlos Laranjeira, tá? Gostava bastante do trabalho dele como dublador. Magaren foi dublado pelo já falecido Ricardo Medrado, que também dublou Change Dragon, tá? Nossa, a voz do Ricardo Medrado, ela me lembrava um pouco a voz do Vegeta, o famoso dublador Vegeta, tá? Acho que de repente se o Magaren ganhasse uma redublagem aí do Jaspion, acho que o dublador do Vegeta ficaria legal. Gosto muito da voz do Ricardo Medrado, tá? O Francisco Borges, que também foi o locutor da série no Brasil, ele dubla o Magaren do episódio 5 ao 16, e eu acho que porque a voz dele era um tanto envelhecida pro personagem, acho que, ou porque ele não achou trabalhoso se dividir entre as duas coisas, eles optaram, né, em algum momento, a Alamo optou em manter o Ricardo Medrado apenas, né, mas ficava muito bem também o Francisco Borges aí pro Magaren, tá? Francisco Borges, que também já dublou o Ursulão, né, da família Ursa, né, da Turma do Pica-Pau. Satangos, dublado pelo também falecido Líbero Miguel. Bom, a voz do Satangos ela só começa a aparecer no episódio A Morte de Magaren, a primeira vez que ele fala de fato, e é uma voz de uma imponência assim impressionante, né? Uma voz de rachar o mundo. Ele consegue passar um tom de ameaça que eu não sei se outro dublador conseguiria. Tivemos várias pontas aí do Gilberto Baroli, várias pontas do Eduardo Camarão, entendeu? A dublagem de Jaspion realmente foi uma dublagem muito bem feita, com um excelente elenco que casou muito bem, sincronizou muito bem com o elenco original japonês. A trilha sonora de Jaspion, gente. Que trilha, gente. A música de abertura é fantástica, toca com frequência durante cenas decisivas, né, do seriado. A música de encerramento e o clipe de encerramento muito legal, realmente eu gostava. Inclusive, eu gosto até mais da música de encerramento, né, que é a Ginga no Okami. O Wolf in Space tem uma versão americana, inclusive, dessa trilha, e da primeira também, que é a Come On Boy, né. Eu realmente gostava muito da trilha de Jaspion, tá? As duas trilhas, tanto de abertura quanto de encerramento, foram cantadas pelo já falecido Ai Takano. Infelizmente, não vai poder dar um show em nenhum Anime Friends futuramente no Brasil, tá? Uma pena realmente. Várias músicas do meio cantado pelo grande Akira Kushida. Tanto as trilhas cantadas quanto as instrumentais de Jaspion, elas casam muito bem com as cenas de ação e passam realmente. A música ajuda a contar a história em qualquer mídia audiovisual, né, gente? A trilha sonora de Jaspion é sem sombra de dúvidas um dos pontos altos da série, tá? E aqui no Brasil, o Jaspion, assim como aconteceu com o Changeman, né, ganhou um LP, né, um vinil, com as trilhas sonoras cantadas em português. As músicas do Jaspion deram muito certo. Durante um tempo, a música de abertura do Jaspion era cantada a versão em português, né, que é a Ei Você. Ei Você, preste atenção no que eu vou dizer. Nossa, é cafona hoje em dia, é brega hoje em dia, mas não há como negar que marcou toda uma geração, né, galera? A trilha sonora de batalha do gigante guerreiro Dylion, né, é outra que merece destaque sem dúvida. Oh Galaxy, oh Galaxy, oh Kagayaku Atsuki. A minha preferida é a Powerful Fighter, né, do Jaspion, né? Uma música que toca em momentos decisivos também de batalha, né? Realmente muito boas as músicas do Jaspion. Tamanho foi
sucesso do personagem no Brasil que os licenciadores da época resolveram fazer um espetáculo ao vivo, né? Os espetáculos do Circo do Jaspion, né? E do Changeman também, né? Onde atores, né? Brasileiros, né? Eles conseguiram as roupas originais, trouxeram pro Brasil, né? Estavam até meio baqueadas por causa das cenas de ação, né? E fizeram, né? O circo show do Changeman e Jaspion e tal. Quem foi? Eu acho que a grande frustração na minha vida é não ter ido no show do Jaspion, né? Do circo do Jaspion. Mas assim, isso foi meio que a raiz dos grandes eventos de anime que vieram quase 2 décadas depois. A molecada ia, curtia bastante realmente, entendeu? Curiosamente, né, uma das coisas mais legais era você ouvir a voz do Satangoso, aquela voz gutural do Líbero Miguel. Meu amigo que falou que ficava esperando o Satangoso. Pô, como é que o Satangoso vai entrar no circo tal, daquele tamanho, né? Realmente, né? E o mais próximo que este pobre mortal que vos fala chegou do circo do Jaspion foi uma exibição que a Rede Manchete fez, um especial onde eles mostraram, em vez de um episódio do Jaspion, né? Uma sessão do circo show do Jaspion. Mas é isso aí, galera. Pessoal, nós não nos esquecemos, né? Nós vamos falar do gibi, do mangá do Jaspion. Foi lançado no Brasil em 2020, tá? Lançado pela editora JBC para fazer parte do Henshin Universe. E vamos falar também, pincelar por cima do filme brasileiro, isso mesmo, gente, o filme brasileiro do Jaspion. Tá, nós não esquecemos disso não, tá, galera? Tanto é que o Jaspion foi adotado pelo Brasil que o Brasil resolveu fazer uma longa-metragem, se arriscar numa área que ele não tem domínio, tradição, que são os efeitos especiais, né? Embora já tenham sido feitas experiências interessantes no caso do Malas Artes, por exemplo. Eu acho que isso prova que dá para fazer um filme do Jaspion de qualidade no Brasil. Sem dúvida, infelizmente o momento que o Brasil vive acabou atrasando o projeto. Esse é o menor dos problemas que nós temos hoje, né, gente? Mas esperamos que quando tudo isso passar, que venha esse filme do Jaspion e que seja um bom filme, com um bom roteiro, com bons efeitos, com um bom elenco e que apresente esse ótimo personagem aí para as novas gerações. E falaremos sim do gibi do Jaspion, tá? Com muitos spoilers, tá, galera? Tá, vamos fazer um resumão do impacto que esse gibi causou hoje no mercado de HQ nacional. E é isso aí, galera. Este foi o seu Nerd na TV especial Jaspion, galera. Eu não tenho nenhum problema em dizer, gente, que talvez se eu e o Rodrigão aqui não fôssemos muito fãs desse personagem, talvez o canal Nerd na TV não existisse. Teve um pessoal doido que chegou a fazer até tatuagem do Jaspion nas costas, sei lá, né, cara? Ter produto do Jaspion é pouco, é pra fracos. Tem uns bestas aí que fazem até tatuagem do personagem, né? Mas é isso aí, bicho. Então, um forte abraço e valeu, até o próximo programa.